Olá, profissionais da enfermagem! Olá para você que é enfermeiro, para você que é técnico em enfermagem. A gente sabe que nesse último ano a enfermagem ganhou mais notoriedade e empregabilidade por conta da pandemia. Mas se você quer ter uma estabilidade de carreira, os concursos e a carreira militar são o seu caminho. E o CESAP, Centro de Especialização e Aprovação, tem tudo o que você precisa, porque a gente sabe que é muito difícil você saber por onde começar. Qual o caminho que você vai seguir, quais são os materiais, o que você deve estudar. Então aqui você tem tudo isso, de uma maneira mais fácil para que você consiga conquistar o seu objetivo. Eu falo com quem está aqui e eu falo com quem está aí. Boa noite, galera, tudo bem com vocês? Então, pode parecer um pouco estranho, porque em alguns momentos da live eu vou olhar para aqui para frente e não para quem está vendo pela câmera, e em alguns momentos eu vou olhar para a câmera, porque eu preciso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu vou dar atenção para a galera que está aqui comigo e também vou dar atenção para quem está assistindo por aí, tá? Então, como a gente veio divulgando, foi um pouquinho corrida essa primeira live, mas a nossa intenção é que a gente continue com esse esquema de ter lives periódicas, vamos dizer assim, para a gente poder matar as questões, para a gente poder trazer conteúdo. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, é só mandar para a gente, tá? Hoje, então, o nosso foco vai ser nesse concurso que está chegando, que é o concurso de domingo de Iguaba Grande. A gente vai resolver algumas questões dos assuntos mais recorrentes. O assunto, talvez, de maior recorrência nas provas de concurso é sobre o SUS, é sobre a legislação do SUS, e a gente vai matar algumas questões sobre isso hoje, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem ir mandando, que no decorrer da live, meu querido mestre produtor vai enviar e eu vou responder. E o pessoal que está aqui comigo também já estão todos carecas de saber que é só falar, levantar a mãozinha que a gente vai responder tudo, tá? A hora que a gente puder começar, então, a resolver a questão, a gente começa. Pode ser? Podemos? Não podemos? Tá tudo certo aí? Podemos. Tá tudo certo? Certo. Então tá ótimo. Calma. Então, se a gente for puxar o edital, então, da prova de Iguaba, que acontece nesse domingo agora, na parte da tarde, se não me engano, porque eles dividiram o horário, né? Pela banca IBDO, né? A gente vai ter 10 questões de português, 10 questões de conhecimentos gerais, 10 questões da legislação da cidade, 5 de informática e 15 específicas. A nossa intenção é matar as 15 específicas, ok? Então, vamos lá começar. A primeira questão que a gente vai falar, então, a gente vai entrar sobre legislação SUS. Legislação, Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde. Conseguiu ir? Foi? Foi o exercício de enfermagem, é isso? Não, a lei conhecida como Lei Orgânica da Saúde dará do seguinte ano. Tô olhando para baixo só porque eu tô acompanhando as questões por aqui, tá? Tá bom, povo? Foi? Então, deixa eu começar a fazer os meus rabiscos que quem tá aqui já conhece. A Lei 8080, então, é a lei que antes a gente utilizava a nomenclatura, ou muita gente falava que é a lei do SUS. A gente não pode direcionar assim, tá? A Lei 8080 é a lei da saúde. Ela vai direcionar e vai determinar diretrizes sobre a saúde em geral, tá? Ela vai dispor, então, sobre as formas de promoção, proteção e recuperação da saúde. E essa questão, conseguiu colocar do ladinho? Então, a questão é uma questão relativamente fácil, é uma questão mais decoreba, tá? A questão fala assim, então, a lei conhecida como Lei Orgânica da Saúde dará do seguinte ano: alternativa A, 1937, B, 1970, C, 1988 e letra D, que é a resposta correta, 1980. A gente até grava.
cursinho, faculdade, Lei 8080 de 90, né? Para ficar mais fácil. Então, essa questão foi realmente mais decoreba, mas a gente poder, mais para a gente poder lembrar. Mas a gente também tem que se agregar, né? Tem que se prender nessa questão de que a Lei 8080 não é a lei do SUS, é a Lei Orgânica da Saúde. Ela vai discorrer também sobre as empresas privadas de saúde, não só sobre as empresas públicas, tá bom? Só para a gente dar uma lembrada nisso. Foi? Então, a Lei 8080, ela organiza o funcionamento dos serviços de saúde. E assim, a gente bota de uma forma abrangente, público, que é o SUS, e privado. Foi? Podemos passar para a próxima? Todo mundo aqui conseguiu? Gravou? Anotou? Então, vou começar aqui a apagar. Na Lei 8080 também, a gente vai falar das diretrizes e dos objetivos do SUS, né? Que são pontos chaves e muito importantes para a gente poder matar a questão. Geralmente a gente geralmente não, muitas questões vão falar dos princípios e diretrizes doutrinários e organizacionais do SUS. E para a gente poder matar a questão, a gente tem que saber a diferença, quem é organizacional, quem é doutrinário, quais são cada um deles e o que eles significam. Inclusive, a gente tem até uma questão sobre isso, uma questão com pegadinha, tá? Conseguiu achar aí? Prefeito da cidade deseja implementar equipes. Acho que é a questão 2 do PDF. O prefeito da cidade deseja implementar equipes de saúde da família em todo o território municipal. Não? Então a gente começa a falar dos princípios e a gente volta na questão. Tá? Então, a gente divide, então, em princípios doutrinários e princípios organizacionais. O que eu sempre falo para o pessoal que está aqui comigo. Concurso, prova para concurso não é decoreba, é entender. E se você entende significado de palavra, terminologia, você consegue matar as questões até mesmo se você esquecer. Esqueci, mas eu sei o que significa doutrinário ou organizacional, a gente consegue matar as questões, tá? Doutrina, quando você tem uma doutrina na sua vida, na sua família, na sua religião, é uma coisa que vem como base. Né? Então, os princípios doutrinários são aqueles princípios que são a base do funcionamento do SUS. Quais seriam esses princípios? São 3 princípios. A universalidade. Acho que é daqui não está pegando, né? Deixa eu chegar mais para cá. A equidade e a integralidade. Fácil, são só 3, mas a gente sabe o que os 3 significam? A gente consegue dar nome aos bois? Explicar o que cada um deles fala? Pessoal que está aqui comigo. Não? Esquecemos? Então, esquecemos. Universalidade. Universalidade é exatamente o que o nome vai dizer e o que a nossa Constituição fala. Artigo 196 e 197 fala que todos têm direito a ingresso, a acesso à saúde. E a universalidade é exatamente isso, é você dispor saúde para todas as pessoas, a universalidade, então, vai determinar que todo ser humano, todo brasileiro tem direito à saúde.
O segundo princípio é a equidade. Eu gosto muito desse princípio, porque ele confunde muita gente. Equidade é diferente de igualdade. Tá pegando daqui? E muitas pessoas erram questões muito fáceis, muito bobas, por isso, por esse ponto-chave. Equidade não é a mesma coisa que igualdade. Equidade é você dar ao próximo de acordo com a necessidade dele, de acordo com o que ele necessita. Não é você ser justo e dar tudo igual para todo mundo. Tem uma figurinha, uma foto, que ela é muito utilizada em aula, muito utilizada em questão, que ela coloca 3 pessoas de alturas diferentes tentando enxergar o jogo através do muro, né? E aí, quando ele descreve igualdade e equidade, na igualdade ele dá o mesmo tamanho de caixote para os 3. Se eles têm alturas diferentes, os 3 conseguiriam enxergar o jogo? Não. E aí ele mostra a diferença, então, para equidade, quando ele dá uma caixa maior, né, um caixote maior para aquele cara que é mais baixinho, para que ele consiga enxergar através do muro. O mais alto não precisaria de caixa, o mediano ganha uma caixa pequena. E aí a gente consegue, então, diferenciar muito claro isso, de igualdade e equidade, tá? Conseguimos pegar? E a integralidade, se a gente for puxar a lei, se a gente for ler certinho, é um texto grandão. A integralidade, a entender ela de 2 formas. A primeira forma, a gente pode entender, então, enxergar o ser humano de forma... O que é isso? Seu João chega no postinho de saúde, chega no ESF, e ele está com uma ferida no pé. Quando o seu João chega para mim, eu não vou analisar o seu João somente por aquela ferida no pé. Eu analiso o seu João de forma geral. Eu quero saber se o seu João está se alimentando, se o seu João tem família. Se ele tem casa, se ele tem condição de tratar aquele pé, se a vida é eu conseguir direcionar o seu João para o local onde ele precisa. Ele chegou no postinho de saúde com uma lesão muito grande naquele pé e eu falei, seu João, eu não consigo tratar o seu problema aqui, mas eu vou te direcionar para o local específico, para o local onde o senhor precisa ser tratado. Então, a integralidade também, além de eu analisar o paciente como um todo, eu tenho que tratar ele de uma forma integral, eu tenho que promover a saúde dele aonde quer que eu possa. Se no meu postinho, se na atenção básica eu não tenho recurso para isso, eu vou direcioná-lo para o local onde ele tem os maiores recursos, né? Então, esses são os 3 princípios doutrinários do SUS. E a gente tem também os princípios organizacionais, ou seja, são aqueles princípios que vão determinar, fazer o SUS de fato funcionar. O primeiro deles, né, é a hierarquização. E o que vai falar a hierarquização? Vai falar exatamente dos níveis de saúde. A hierarquização é quando eu determino a pessoa para o local onde ela tem tratamento adequado. Como assim? O paciente está somente espirrando, tossindo. Vamos botar esse exemplo. O paciente está somente tossindo, está tendo uma febre vespertina, algo a nível pouco, pequeno. O atendimento dele vai ser direto numa UPA ou ele pode ir numa atenção básica, num postinho para começar o tratamento? Ele pode começar no postinho.
Se ali no postinho ele tiver o primeiro atendimento, seja com a equipe de enfermagem, com a equipe médica, e não tem resolução para isso, ele vai para a atenção secundária. Então, ele vai para um hospital, onde ele vai ter médicos especialistas determinados de acordo com a necessidade dele. E se a atenção básica não resolver, ele vai para a terciária. Terciária é aquela onde a gente tem atendimento dos pacientes mais graves, mais complicados. Na atenção terciária, a gente tem os CTIs, né? As unidades de terapia intensiva, os centros de terapia intensiva. Então, a hierarquização é exatamente isso. É eu determinar o paciente para o local onde ele vai ter a atenção necessária. Mas, Rita, o que a gente escuta muito é que esse princípio ele não funciona, porque a gente vive com fila, a gente vive com as unidades de pronto atendimento, as UPAs, muito cheias, e nada se resolve. Nada se resolve porque nós, brasileiros, não temos ainda conhecimento, não temos ainda uma rotina de ser atendido assim que o problema acontece. A gente tem um problema, a gente vai prolongando, até que a gente não aguenta mais. A gente começa com uma dorzinha de cabeça fraca e a gente não procura atendimento e a gente não vai até a atenção básica, que seria o primeiro atendimento, ou nossa dor de cabeça é muito pouca, a gente vai direto na UPA, ou a gente vai direto no hospital de grande porte, porque a gente não tem conhecimento, a gente não tem educação em saúde. Falta isso demais para os brasileiros, né, para nós em geral, para que aí sim o SUS possa funcionar da forma como ele deveria. Eu falo muito para o pessoal que está aqui comigo que o SUS ele é lindo, ele tem uma organização perfeita, mas falta educação em saúde. A gente não tem o costume de aprender sobre o SUS na escola, por exemplo. E aí vamos nos tornando adultos cada vez mais desconhecidos do que realmente deveriam, dos nossos deveres, dos nossos direitos, dos nossos acessos, né? A gente não aprende, a gente não usa como deveria, porque a gente não tem educação devida, tá? O segundo princípio organizacional, então, do SUS, vai ser a regionalização. E na regionalização, então, a gente vai falar das áreas de saúde. Aqui, a gente sabe exatamente aonde a gente tem que se tratar. Por exemplo, aqui no município de Cabo Frio, a gente sabe que se uma gestante passar mal e vier dar entrada na UPA, a gente tem que direcionar ela para o hospital referência, que é o Hospital da Mulher. Se essa gestante tiver alguma complicação, ela vai para uma outra hospital referência da região. Se eu não me engano, aqui em Rio das Ostras, né, que levam as gestantes, se tem complicação, não é isso? Se a gestante do 2º distrito, por exemplo, lá em Unamar, dão entrada na UPA ou dão entrada no hospital de Unamar, que agora está fechado, mas existia, a referência delas vai ser o Hospital da Mulher. Então, a regionalização vai falar exatamente das áreas de saúde. Eu tenho uma abrangência territorial, eu tenho uma área geográfica, perímetro de saúde, onde eu tenho aqueles hospitais que são referências para cada tipo de patologia, tá? Um outro princípio é a descentralização. E quando a gente fala da descentralização, então a gente está dando a responsabilidade de cada setor. Eu aqui responsabilizo a saúde, então, ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal. Lembrando que a responsabilidade do município, ela tende a ser maior em determinada região, né, nas regiões de saúde, por quê? Quem é que está mais perto da população? Quem é que tem maior contato com a população, sabe o que a população precisa? É quem está lá em Brasília ou quem está aqui em Cabo Frio? Aqui em Cabo Frio, né? Então, entende-se que a responsabilidade municipal, ela tem um poder, vamos dizer assim, um peso, né, maior, porque são eles que estão diretamente ligados a nós.
populações, munícipes, calofrienses no nosso caso, né? Um outro princípio, então, que a gente tem é palavra difícil de falar, gente, calma aí. Resolubilidade. E ele fala exatamente no quê? Em que as unidades, né, o local onde o paciente procura, tenha condições de resolver o seu problema. Então, seria uma capacitação, uma capacidade, como é que eu posso falar? Uma capacidade de atendimento, vamos falar assim melhor. E aqui, a gente tem muita briga. Aqui é onde o paciente briga com a gente todo dia. Porque ele chega até nós, né, na linha de frente, e nós não temos capacitação, não temos recurso para poder cuidar daquele paciente. E aí a culpa sempre cai em cima da enfermagem, sempre cai em cima do médico que não quer atender, o que não vai atender. E muitas vezes a gente não atende porque a gente não pode, porque a gente não tem o recurso necessário para isso. E esse princípio, então, ele fala exatamente disso, de que cada unidade, cada esfera de saúde tem que ter capacidade para absorver aquele paciente, tá? E o último, talvez um dos mais importantes, é a participação social. Nele, então, é onde a nossa voz é ouvida. Que também digo para todo mundo que é uma falta de conhecimento e de educação na população. Você sabia que você pode requerer dentro dos conselhos de saúde sobre o que te falta, por exemplo? Você pode ser ouvido, sua voz pode ser ouvida? Você pode chegar nos conselhos, conselhos de saúde, dizendo assim, e falar, ó, assistência de saúde daqui não tá boa, ó, tá faltando isso, ó, a gente não tá sendo atendido muito bem pela equipe de enfermagem ou pela equipe médica. Então, esse princípio aqui é o mais importante porque é o que a nossa voz se faz presente. Só que ele não é utilizado, ele não é divulgado. Pouquíssimas pessoas sabem que qualquer cidadão, qualquer pessoa pode participar de um conselho de saúde, por exemplo, para poder fazer sua voz ser ouvida, para colocar para fora as suas reais necessidades, para explicar e dizer como é que está sendo do lado de cá. Porque, às vezes, o lado do paciente tem uma... Às vezes não, sempre. O lado do paciente tem uma visão que o lado dos profissionais não tem, por estarmos em esferas diferentes, né? Do atendido e quem tem que atender. Então, esse princípio, ele fala basicamente isso, que é a participação em que a população se faz ouvida. Foi? Deixa eu ver se eu esqueci algum. Não esqueci, são 5. 3, 5, isso aí. Então, vamos para a questão? Essa questão eu não me lembro, eu acho que ela foi do concurso? Acho que foi. Ou ela foi do concurso de Rio das Ostras, ou ela foi da prova do bombeiro, mas eu acho que ela foi do concurso de Rio das Ostras. É uma questão que ela vem com uma pegadinha no início, vamos dizer assim, tá? A questão fala assim, conseguiu achar? Já? Tá. O prefeito da cidade deseja implantar equipes de saúde da família em todo o território municipal. O secretário de saúde orienta a inaugurar as primeiras unidades em local sem nenhuma assistência, um deserto sanitário. O secretário de saúde está utilizando o seguinte princípio do SUS. Se a gente for analisar a questão inteira, por que eu disse que ela é uma pegadinha? Porque o que o prefeito faz é um dos princípios do SUS também. O prefeito, ele está colocando em prática um dos princípios doutrinários. Ele está colocando em prática a universalidade. A partir do momento que ele fala ali, ó, implantar equipes de saúde da família em todo o território municipal, ou seja, ele está universalizando o acesso à saúde, tá? Mas a questão não quer saber do prefeito, a questão quer saber do secretário. E é exatamente isso que dá a margem de erro, né? Qual é o princípio que o secretário está utilizando?
Quando o secretário fala que o primeiro lugar a ser implantado vai ser no lugar onde precisa mais, ele está conivente, né, com a equidade. A gente lembra o que é equidade? É dar àquele o que ele precisa. Então, eu estou promovendo a justiça de acordo com a maior necessidade. Então, a alternativa certa dessa questão aqui seria a letra A, equidade. Matei, marquei, fui para a próxima. Não volta para resolver questão, gente, pelo amor de Deus. Porque quando você volta e fala, fiquei na dúvida, e você vai ler de novo, você já marcou a questão errada. Fato. Tá? Fomos. Posso apagar o quadro, galera, que está aqui comigo? Então, deixa eu apagar só para eu poder falar de um outro ponto que não caiu na questão, mas é só para a gente poder relembrar e gravar. Deixar anotadinho aí. Que são as minhas 3 esferas de saúde. A minha primeira esfera, então, é a atenção primária. A segunda é a atenção secundária. E a terceira, como vem o nome, a atenção terciária. A atenção primária, então, é o que a gente chama de porta de entrada. O que a gente vê hoje em dia é que a porta de entrada tem sido a UPA, mas não deveria, tá? A minha porta de entrada, então, são as ESFs, como chama? UBS, obrigada. UBS, muito bem. Mais para cá, né? Então, deixa eu puxar para cá, calma aí. Vou pôr para baixo. Então, aqui é a porta de entrada. UBS, ESF, NASF. Tá? Aqui, então, são as minhas unidades em que a gente vai ter aquele primeiro atendimento, que não acontece porque a gente não tem educação suficiente para isso. A gente acha que ir na ESF e no postinho é só para tomar vacina. Eu só vou no postinho para tomar vacina. Ou eu só vou no postinho para poder pegar remédio, né? Porque a gente tem os projetos do Hiperdia, hipertensão e diabetes, e lá a gente consegue esse atendimento, então a gente entende que é só para isso. E a gente esquece que nas ESFs, por exemplo, a gente tem consulta de puerpério, a gente tem consulta de pré-natal, a gente tem coleta de preventivo, a gente tem puericultura, que mais? Oi? Pediatria, a gente tem atendimento médico, tem as consultas de enfermagem, que são, exatamente, campanha dos projetos do Ministério da Saúde, hanseníase, tuberculose, não é mesmo? As visitas domiciliares, né, as VDs, a gente tem os assistentes de saúde que vão fazer, os agentes, desculpa, de saúde, que vão fazer essa busca ativa no território. E aí eu pergunto para vocês, quantos de vocês conhecem ou sabem aonde fica o ESF do seu bairro? Não faz ideia. Você tá no parque, como é que é? Parque Burle? Não. Caiçara. Caiçara tem ESF funcionante. Grandão, gigante, inclusive. Um ESF funcionante. E você não fazia ideia disso. Aonde fica o seu ESF, você sabe? Eu não sabia, até há pouco tempo. O meu ESF eu fui descobrir semana passada também. Então, assim, a gente não tem conhecimento. O que falta muito para o SUS ser perfeito, eu acredito, é educação e saúde, é conhecimento, é divulgação, é as pessoas entenderem que não é para ficar na fila da UPA, que pode conseguir atendimento mais rápido se começar o tratamento antes, né? As buscativas de doenças crônicas, por exemplo, a gente consegue fazer no ESF, tá? A minha segunda esfera de saúde, então, é a minha atenção secundária. E aqui a gente já está falando dos hospitais.
para quando aquele paciente precisa de um tratamento específico. Então, ele foi no ESF, teve o primeiro atendimento, determinaram ou descobriram ou diagnosticaram o que ele tem e ele precisa de um tratamento específico. Então, ele é direcionado, ele é encaminhado para a atenção secundária, onde ele tem os tratamentos de acordo com a doença dele, de acordo com a necessidade que ele apresenta naquele momento. E quando a atenção secundária, então, o atendimento secundário não surtiu efeito, não deu certo, não conseguiram resolver a tempo, vamos dizer assim, ele parte para a atenção terciária, que é quando a gente tem a atenção grave. A gente tem as UTIs, os CTIs. Tá aparecendo essa caneta? Tá começando a falhar, né? Aí quando a gente tem, então, atendimento grave, né? Um atendimento mais direcionado, mais específico, vamos dizer assim, né? Quando a gente tem o suporte, um suporte avançado. Vou botar aqui. Fomos? Então, aqui era só mesmo para a gente dar aquela lembrada, porque eu estou falando o tempo todo de ESF, estou falando o tempo todo de ESF, não, né? De atenção primária, e muita gente podia ter esquecido essas três diferenças, essas três esferas, tá? Então, foi só mesmo para a gente poder dar aquela relembrada e continuar matando as nossas questões, seguindo em frente. Fomos? Falamos de... Próxima questão, então, a gente vai continuar falando de lei, só que a gente vai falar de uma outra lei. Para nós, profissionais da enfermagem, posso apagar? Já foi? Para nós, profissionais da saúde, talvez seja uma das leis mais importantes do nosso dia a dia. Eu escutei muita gente falando na minha época de formação que eu não vou fazer enfermagem, aliás, não vou fazer direito porque eu não gosto de lei. Aí chega na enfermagem, é lei do SUS, é lei orgânica do SUS, é lei orgânica da saúde, é lei de ética profissional, é código de ética, é decreto pra caramba. Se a gente for pegar todas as portarias, uma chuva de lei que a gente tem que lembrar, lei da atenção básica, né, decreto, diretriz, enfim. Mas tem algumas que são pontos chaves e que caem muito nas provas. 80 cai demais. Agora a gente teve uma mudança, uma alteração na legislação em relação à atenção básica, né? Que a gente teve uma agregação de vários programas em uma só, em uma diretriz só, em um decreto só. E uma outra lei que a gente fala muito é a lei do exercício profissional da enfermagem, tá? Então a questão fala mais ou menos assim. A gente achou a questão? A questão fala assim: o exercício da enfermagem no Brasil é regulamentado pelo seguinte dispositivo legal. Essa também é aquela questão decoreba, é aquela que desde o início do curso, seja como técnico, seja como enfermeiro, a gente vai escutando, vai entrando quase que por osmose, né? Que é a Lei 7498 de 86. Agora eu te pergunto. Tá, Rita, a gente escuta muito sobre essa lei, mas a gente sabe o que ela fala? A gente já teve a curiosidade de ler? Você nem tanto, né? Mas os profissionais que estão aqui comigo, alguém já teve curiosidade de ler? Deveria. Deveriam não, vocês têm que ler, né? Aqui vai falar sobre a regulamentação do exercício profissional. Essa lei fala o que é privativo do enfermeiro, o que é privativo do técnico, o que você tem direito de adquirir, o que você tem obrigação de fazer. Então, essa lei aqui, ela é de extrema importância. Tá? É claro que ela é muito grande.
E se eu fosse agora discorrer sobre ela, a gente ia gastar mais de 1 hora e a gente tem tempo curto aqui na aula e na live, né? Se eu fosse parar para discorrer sobre essa lei e falar todos os pontos importantes, aqueles pontos que a gente conseguiria não errar, vamos dizer assim, ter mais uma assertiva no nosso trabalho, a gente demoraria muito tempo. Então, a gente pode conversar, combinar. O pessoal que está vendo pela live pode colocar como comentário. O pessoal que está aqui comigo, a gente vê como vai ser melhor se a gente marca uma aula só, uma aula inteira, para a gente poder discorrer sobre essa lei. E aí a gente vai falar dos pontos, por exemplo, do enfermeiro como gestor e do enfermeiro enquanto atendente, enquanto prestador de cuidado, né? Que tem algumas diferenças e tem algumas palavrinhas que apontam para a gente questões, por exemplo. A gente conseguiria resolver questões só com palavrinhas, né? Então, a gente pode fazer isso. O pessoal que está vendo pela live, coloca como comentário, ajuda a titia, né? E o pessoal que está aqui comigo, a gente já vai ter o aulão, quando a gente falar de ética, claro, de ética e bioética profissional, tá? E aí a gente vai conseguir falar mais sobre essa lei, tá bom? Fomos. Então, essa questão a gente já matou só na gente gravar, né? A alternativa correta é a letra C, Lei 7498 de 86. Foi? Ops, acho que caiu um lenço. Próxima questão, então, que a gente vai resolver vai ser sobre um outro assunto. Vamos dar uma pausa de falar de legislação, para beber uma água, para respirar. Tem gente que vê lei, que vê número, que fica nervoso. E vamos responder uma questão de farmaco? Questãozinha simples e boba que eu acho que é cara de concurso. São as questões de farmaco que a gente consegue resolver por regra de 3. Regra de 3 a gente sabe desde lá da época da escola, desde lá do fundamental. E para o pessoal de farmaco, foi? Para o pessoal que tem dificuldade em farmaco, vamos dar aquele relembradão em regra de 3. A gente podia ver, hein? Com um profissional, perdidinha, com o professor de matemática, para ele fazer uma videoaula, um aulão sobre regra de 3, e a gente vai juntar Sim. Farmaco com matemática, tá? Aula dupla. A gente mata 2 coelhos numa cajadada só. A questão, ela fala assim, então, ó. Foi prescrito para uma paciente 2 miligramas de Decadron. Na enfermaria, existem frascos de Decadron de 2,5, 2 ml e meio, contendo 4 miligramas por ml. Para atender a prescrição da enfermeira, deverá aspirar do frasco o seguinte volume. Gente, esse tipo de questão é uma questão muito... Já apaguei, eu estou desorientada. É uma questão muito recorrente em concurso. Muito. Porque ela é fácil, o cunho dela é fácil, mas ela confunde muita gente, tá? Então, como dica para vocês, questão de farmaco, principalmente o pessoal que tem dificuldade em matemática. Aquele pessoal que entrou para a enfermagem falando, vou para a enfermagem porque não tem números. Você foi uma delas, com certeza. E aí deu de cara com o quê? Com farmaco, com gaso, né? Que a gente tem questão, isso, balanço hídrico, uma porrada de número pro resto da vida que achou que não ia ver, né? Então vamos voltar lá. Vamos anotar. É sempre muito mais fácil quando você anota o que a questão te dá. Por mais que você perca um pouquinho mais de tempo, mas a gente já ganhou tempo lá nas outras questões, né? Principalmente questão que tinha que ser decoreba, marcou, pulou a página, vamos para frente. E aí você gasta um pouquinho mais de tempo nessas questões, mas você tem mais certeza dos resultados, tá? Então, ó, foi prescrito o paciente, então foi prescrição. A prescrição foi de 2 miligramas de Decadron, tá? E a enfermaria, ela tem ampola de 2 ml e meio com
4 miligramas da substância por ml. Essas são as informações, então, que a questão te dá. E aí a gente vai montar duas regrinhas de 3 muito, muito simples. Que são: a gente precisa descobrir primeiro a quantidade de miligrama que existe nessa quantidade de ml. Porque a gente sabe que a cada 1 ml, a gente tem 4 miligramas. Tá funcionando? Tá melhor? E a cada 2 ml e meio, a gente tem quanto? Então a gente monta a nossa regrinha de 3 básica. 4 miligramas está em 1 ml. Em 2 ml e meio, eu tenho quantos miligramas? Regra de 3 simples, a gente multiplica cruzando. X vezes 1 é igual a... É isso mesmo, gente? É isso mesmo. A titia tá ficando confusa, é isso mesmo. 4 vezes 2,5. Não temos calculadora na hora. Então, a gente faz uma continha no cantinho, quem tem dificuldade de fazer conta com vírgula, tá? X é igual a, então, 10 miligramas. Então, nesse frasco de 2 ml e meio, eu tenho 10 miligramas. Mas a minha questão não quer saber quanto eu tenho, né? A minha questão quer saber quanto eu vou aspirar para poder ter 2 miligramas, né? Fomos? Então, aqui a gente monta uma segunda regrinha de 3. Eu tenho 10 miligramas em 2 ml e meio, né? A questão está pedindo, então, para administrar nesse paciente 2 miligramas. 2 miligramas eu teria em quantos ml? Quem tem facilidade em cortar, a gente já anula aqui, ó. 10 dividido por 2, 5. Isso quem tem dificuldade em cortar. Quem não tem, monta bonitinho. Tá? Então, aqui vai dar 5 vezes 2,5 igual a, deixa eu confirmar aqui, 0,5. É isso? Foi isso? Foi. Tô olhando só para ver se meu cálculo foi aqui, porque, né? Sou enfermeira, a gente tem as dificuldades de matemática. Brincadeira. Então, a questão correta, né, a alternativa correta aí seria a letra E. 0,5 ml seria o que eu iria aspirar para poder administrar nesse paciente. Fomos? A questão em si é fácil. Eu que para escrever e falar, que na matemática a gente pensa antes de escrever, pelo menos eu, né? Eu penso antes de escrever. Escrever falando, para mim, já tem a certa complicado, certa dificuldade. Fomos? Quanto tempo a gente já tem aí? Só para eu poder saber. Já, mais 37, 45 minutos. 45, a gente já está quase batendo 1 hora, então? Quase batendo 1 hora. Que delícia! Então, a gente vai pular para uma outra questão. A gente vai deixar uma questão sem fazer. E essa questão eu vou fazer em vídeo, a gente posta. Pode ser? Para poder a gente dar tempo? Pode ser mais de uma? Mais de uma. Posta mais de uma. Então, a gente faz isso, a gente posta mais de uma. Vamos fazer só mais uma questão, então, e o restante a gente posta mais de uma. Tá bom? A questão que a gente vai fazer agora vai ser uma questão que, no último ano, a gente teve um boom em relação a ela. Vai ser a questão que a gente está falando sobre as precauções. Por que a gente teve um boom em relação a essa questão? Porque no último ano, né, final de 2019, 2020 inteiro, a gente teve a gloriosa, só, né, para não falar pior, pandemia, né? A gente teve o início da pandemia. E com o início da pandemia, nós, profissionais de saúde, tivemos maior preocupação em relação à nossa saúde, à nossa precaução, à nossa proteção, né? E essa questão
Eu não lembro também. Eu acho que essa questão aqui foi da prova do Corpo de Bombeiros de 2008, se não me engano. Essa questão, então, ela está falando sobre precaução, né? Ela vai dizer nome de causadores de doença, achou? Foi? E aí ela pergunta, então, quais são os tipos de precaução. A gente tem as formas de transmissão, né? A gente tem, então, a transmissão por contato, e aí vai gerar a nossa precaução de contato. E para a gente poder lembrar, quando a gente fala de contato, a gente fala de forma direta. É quando eu tenho contato direto com a superfície contaminada, tá? A segunda forma, então, é a por gotícula. E quando a gente fala de gotícula, a gente fala de contato com mucosa ou secreção nasal e oral. Seja, agora a gente fala muito em relação ao Covid, né? Que Covid é precaução por gotícula. Em relação a espirro, a tosse, né? Então aqui a gente está falando de contato, né? Contato com tosse, espirro. E esse último ano, então, a gente ganhou um maior boom porque o Covid é uma doença. Obrigada, meu amor. Muito obrigada mesmo. Só um minutinho, galerinha. Esses alunos puxa-saco. Esses alunos puxa-saco, né? Mas eu gosto. Me deixam mais felizes. Voltando. O Covid, então, ele vai ter uma disseminação por gotícula, em relação ao espirro, em relação à tosse, em relação a gente espirrar, encostar a mão na superfície e a outra pessoa encostar a mão na superfície também e se contaminar, né, e ter o contato com mucosa nasal ou oral, tá bom? Então, acredito eu que nessas provas de agora, tanto de domingo quanto a de Cabo Frio, possam ter algo relacionado a tipo de precaução. Tá? Então, o pessoal que tem uma dificuldade, tô falando aqui, óbvio, mas o pessoal que tem uma dificuldade aí para dar aquela relembrada, tá bom? A gente tem também a transmissão por aerossol. Aerossol. Tá? E o Covid também vai entrar nessa questão aqui. O Covid também vai ter uma contaminação por aerossol. Por quê? Porque eu tenho procedimentos realizados que vão aerossolizar o vírus. Que procedimentos são esses, por exemplo? Essa caneta tá ruim. Oi? Intubação, ambusar, ventilação. Tá? Tem alguns estudos recentes que eles estão tentando analisar até qual a faixa em que esses vírus ficam no ar, onde eu tenho hospital de campanha. Porque dentro do hospital de campanha eu tenho uso excessivo, né, de oxigenação, de oxigenoterapia, de intubação, de macro, e aí eu estou realizando, né, eu estou dispersando esse vírus no ar. Estou fazendo com que ele vire, deixe de ser gotícula do espirro e vire aerossol. E uma outra forma de transmissão é pelo vetor. Vou botar aqui, né, transmissão. E aí, quando eu falo do vetor, eu falo de doenças que são relacionadas e ligadas a mosquito, a inseto, a animais peçonhentos, tá? E aí, quando eu falo da transmissão por vetor. A questão, então, ela vai falar assim. Acompanha comigo aí, galera que tá aqui. Recomenda-se que, além das precauções padronizadas, deve-se usar precaução contra gotícula no caso de... E aí ele começa a falar para você
os agentes causadores de algumas doenças, né? Alternativa A, conjuntivite hemorrágica. A gente teve há 2 anos atrás um surto de conjuntivite na região. Araruama, então, era desesperadora a quantidade de conjuntivite que a gente teve. No Rio também, né, na capital, a questão de uns 2 anos mais ou menos atrás. E qual é, então, o tipo de transmissão do vírus da conjuntivite? A gente espirra e passa conjuntivite? A gente tosse e passa conjuntivite? É por contato, exatamente, é por contato direto. Passei a mão, contato, passei na superfície, pronto, disseminei o vírus, né? Então, a alternativa A não seria. Alternativa B, Clostridium difficile. O Clostridium é o causador da doença colite pseudomembranosa. Colite é uma doença que vai ser no meu trato intestinal. É transmissão por gotícula? Eu consigo pelo espirro, pela tosse? Por secreção? Não. Alternativa B também não, tá? Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae, causador da pneumonia. Pneumonia é uma doença respiratória. Se é uma doença respiratória, eu vou ter a minha transmissão por gotícula, né? Então, aqui a gente mataria a questão, letra C. Iria para a minha próxima questão. Isso no dia da prova, né, gente? Domingo a gente não vai ficar lendo alternativa por alternativa. Achei a certa, marquei, tchau e benção. Mas aqui a gente está conversando, então vamos para as mais outras alternativas. Letra D, então, hepatite A. Hepatite A tem a transmissão feco-oral. É transmissão oral, tá? É quando eu ingiro alimentos que estejam contaminados. Então, falta de lavagem das mãos, alimentos mal lavados, e assim eu adquiro, né, o vírus, ok? E letra E, vírus da herpes simples. Vírus da herpes simples, mamãe, papai, titia fala que quando você tá no carnaval, você não pode beijar na boca de quem tá com herpes. Por causa do espirro ou por causa da tosse? Não. É por causa do contato com a lesão, tá? Então, também seria uma transmissão por contato. A alternativa dessa questão certa seria a letra C, ok? Fomos? Acho que dessa folha aqui a gente conseguiu matar. Dessa folha aqui a gente conseguiu matar. Vão ficar mais 2 questões somente. E como é que a gente vai fazer com essas questões, então? Para o pessoal que está na live, são 3 questões que ficaram? Foram 3? Não, 2. Nas minhas contas. 3, com certeza. A primeira ali eu não marquei, fato. Então, para o pessoal que está na live, eu vou me despedir, tá? Espero que tenham gostado. Essa é a nossa primeira live, o nosso primeiro modelo. Semana que vem a gente vai ter outra, tá? Com outras questões, com outros assuntos. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Coloca a sugestão, se vocês acharam que a maneira de resolver as questões está muito rápido, está muito devagar, se está dando para ler o que eu escrevo no quadro ou não, tá? Então, coloquem sugestões para a gente poder fazer sempre o melhor, tá? Porque a nossa intenção aqui é que vocês conquistem o objetivo de vocês, tá? Então, eu agradeço a todo mundo. Até a próxima, até semana que vem, tá bom? E para o pessoal que está aqui, a gente vai matar essas 3 questões que faltam, porque aí, enquanto eu mato, Felipe grava, e aí, entendeu? Não preciso estar aqui todos os dias, toda hora, todo momento. Então tá bom, galera. Beijo para quem? Nathalie? Nathalie, um beijo, meu amor. Um beijo. Tem mais algum beijo? Um beijo da Nathalie, bonitinho. Ai, você achou? Obrigada. Fiquei feliz. Um beijo para Nathalie, então. Beijo, galera. Fica com Deus. Todo mundo aí. Então, até semana que vem.